E agora, Márcia, uma dúvida que todo mundo tem. O que eu posso emoldurar? Nessa pandemia, né, eu brinco que a gente repensou algumas coisas, né? E realmente a nossa casa foi a nossa bolha, ali que a gente se sentia protegido, ali eu fiz quadros, acho que você deve ter feito muito quadro. Então assim, o que eu posso emoldurar, né? Deve ter situações engraçadas que você brincou lá no início, desde um cascalho até, né, um livro. O que eu posso emoldurar hoje que faça sentido para a pessoa? Que situações assim que você emoldurou objetos, né, peças, coisas que ficaram maravilhosas, que o cliente deve ficar encantado. Não, então assim, o que pode moldurar? Tudo, né? Desde que, claro, depende muito da profundidade, né? Mas tudo que tiver assim, até uns 15 centímetros é possível moldurar. Uma coisa bem interessante foi ali assim em maio de 2020, que foi logo depois daquele primeiro momento assim que ficou todo mundo em casa trancado. Deu uma avalanche lá na loja assim de pessoas e aí todo mundo tinha porque eu estava arrumando meu guarda-roupa, todo mundo aproveitou o tempo para arrumar a sua casa e arrumar seus armários. O que encontraram de coisa, assim, foi uma coisa Mas é engraçado, impressionante. A minha avó falava isso. Quando você tá com um problema, arrume uma gaveta. E daí, como a gente não tinha o que fazer na pandemia, a gente queria solucionar um problema, né? Sim. Então a gente foi realmente arrumar os armários, né? achando. Então, assim, achando fotos, coisas trazidas de viagem que tinham ficado lá guardadas e não tinham sido emolduradas. E aí, claro, encontrou e aí ficou parado olhando para aquela parede vazia, viu que precisava, né? Ou que tinha um cantinho que podia ter mais um quadro, né? E objetos dos mais variados, assim, bom, desde assim de roupinha de bebê e chupeta e coisas, né, de sapatinho. Uma das coisas assim mais diferentes que eu emoldurei, o avô da cliente era boticário, então tinha assim tubos de ensaio, tinha vidrinhos assim daqueles de farmácia antiga, tinha seringa de vidro. E aí ela me trouxe todas aquelas peças de vidro, assim, que eu tô olhando, assim, não é uma coisa difícil de moldurar bonito, também, né? Assim, mas aí a gente foi, né, numa composição com fundo preto para valorizar as peças e ficou um quadro lindo, assim, sabe? Então, assim, é muito gratificante, assim. E depois, assim, como que vai emoldurar? Cada coisa a gente para e olha, conversa com o cliente, aonde que ele vai colocar, e tenta conhecer um pouco daquela história, o que... Então, Marcia, aconteceu comigo, assim, uma cliente, eu fui fazer uma assessoria, né? E ela disse, Jordana, as minhas paredes não tem nada. E aí, no briefing, que é um assunto assim que eu acho que é tão delicado pra gente prestar atenção nos sinais do cliente, ela falou, eu quero fazer essa parede, mas não tenho nem ideia. E daí eu falei, mas como? Daí conversando, eu falei, como que você conheceu o seu marido? E ela, a gente se conheceu no Teatro do Rio. E engraçado, ela falou que a gente estava no teatro no Rio de Janeiro, eu guardei o ingresso e ele também. E nós temos esses ingressos. E eu falei, então, é aí que a gente vai começar. Então eu peguei os ingressos, nós emolduramos. E aí ela tinha uma gravura do Rio de Janeiro, mas assim, ela comprou um pratinho mesmo, sabe? Que tinha só o pão de açúcar lá. E aí nós começamos por aquilo. Aí nós fomos lá, achamos uma gravura do Rio, achamos fotos e fizemos uma composição. Começamos daquele convite, ideia. Porque aquilo faz muito sentido. E ela sempre fala, eu já fiz a chácara, fiz outros projetos, e ela sempre fala, Jordana, é a parede que mais faz sentido, porque conta a nossa história. E eu acho isso incrível, né? Sim, não, e foi bom tu ter contado isso aí, porque aí né, assim, são coisas diferentes, mas uma parede, daí tu mistura o ingresso lá né, que é uma coisa
que não é uma obra de arte, não é mas na hora que ele é moldurado, ele passa a ser, e aquilo faz todo o sentido, né? E aí tu põe uma gravura do lado, né? Aí aquela gravura, ela é a própria gravura vai trazer mais significado para aquele ingresso também. E aí as coisas vão se conversando, e essas molduras podem ser todas diferentes uma das outras, porque esses quadros, eles podem ter sido feitos em momentos diferentes, ou não, ou pode ser tudo igual também, né? Mas sim, vai tudo depender daquilo que tiver em conversação ali, né? Mas então assim, não existe limite para aquilo que vai ser emoldurado.